tem alguém, uma ou outra pessoa que não gosta, eu entendo, é um direito. Isso não me incomoda. No início me incomodou, hoje não me incomoda mais. Por quê, pastor? Porque eu tenho plena segurança do que eu estou pregando. Pastor Gabriel, você pode ter certeza, quando eu pego o microfone para ministrar, eu tenho convicção, plena certeza do que eu estou pregando. Eu não acho. Se for para achar, eu não prego. Por isso que eu sempre tenho esse cuidado de perguntar para o senhor: é essa a mensagem mesmo? Se for para eu achar, eu não prego. Eu tenho plena convicção. Então, que gostem ou não, eu saio com a minha consciência tranquila. Doutor Gabriel, eu lhe disse anteriormente que eu não era evangélico, mas eu sempre tinha uma Assembleia de Deus, igreja bem pequena, lá na minha pequena cidade do interior, do estado do Maranhão, e eu lhe disse anteriormente aqui que sempre eu ia lá assistir os cultos, embora eu não entrasse, né, não entrava ao templo, mas eu ficava ali da janela. E eu via aqueles jovens da igreja, que não eram tantos, eram poucos, até porque eu era de uma cidade que as pessoas eram muito de festas do mundo, né? Tinha aqueles festejos, aquelas coisas, inclusive eu era muito festeiro. E então na igreja não tinha bastante jovens, né? Eram poucos, eram mais os filhos dos irmãos mesmo. Mas eu via alguns lá expressando essa vontade de ser cheio do Espírito Santo. Quando eu recebi Jesus como meu Salvador, eu não gosto de falar nesse negócio de geração, porque parece que a gente está menosprezando ou desprezando a geração atual, e o meu intuito e a minha intenção não é essa. Eu creio que toda geração é abençoada, em toda geração Deus tem pessoas maravilhosas, os remanescentes, e pessoas que são tementes e têm sede de Deus. Então eu não gosto muito de atacar, mas eu vou falar apenas para exemplo. Eu nasci numa geração de jovens, na minha época de jovem, eu nasci numa geração que a gente sonhava em ter o carro próprio, a gente sonhava em ter habilitação, a gente sonhava em ter a primeira namorada, a gente sonhava em ter o primeiro emprego. Todas essas, sonhava em ter um curso superior, todas essas coisas nós sonhávamos. Ter o curso superior, ter um trabalho com salário, ter a habilitação, ter um carro. Mas eu tive o privilégio de nascer, ou de fazer parte de uma geração, quando eu me decidi por Jesus, que o principal foco, o principal sonho era o batismo com o Espírito Santo. Então, nós tínhamos todos esses sonhos que eu falei para você. Mas o nosso principal sonho era ser cheio do Espírito Santo e usado por ele, receber os dons. Então, a minha experiência do batismo com o Espírito Santo foi muito rápida. Eu louvo a Deus, porque foi muito rápida. Aliás, pastor, tudo na minha vida, quando se trata de ministério, foi muito rápido. Foi igual. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. Ao ponto até de causar ciúmes. Não vou falar a palavra inveja, que é muito forte, mas ao ponto de causar ciúmes em muitos obreiros na igreja, porque obreiros mais antigos, né, com experiências. Sim. E Deus me tomou numa proporção assim, com o dom da palavra, com o ministério profícuo, vantajoso, que onde eu chegava, cansei de chegar na igreja, tinha lá 30, 40 obreiros, homens experientes, desde os mais jovens até anciãos, bem experientes, e o pastor, não, quem vai pregar é o pastor Washington. Quem vai pregar é o pastor Washington. Eu percebia que isso causava um certo ciúme. E foi muito rápido essa conversão e também essa, como é que eu posso falar? Essa transformação de um homem totalmente mundano para um homem sedento pelas coisas de Deus. E devido a tudo ter acontecido muito rápido, não foi diferente com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo muito jovem, logo no iniciozinho, porque eu acreditei, eu cria. Você falou na questão do Espírito Santo, tem aqueles que creem e os que não creem, mas a gente respeita, nós sabemos que a salvação de uma pessoa não depende se ela acredita no batismo com o Espírito Santo ou não, não depende se ela acredita nos dons ou na manifestação do Espírito Santo ou não. Nós sabemos que temos os nossos irmãos tradicionais que não acreditam até hoje, eles dizem que o batismo com o Espírito Santo era só para os dias dos apóstolos, mas quando eu leio Atos capítulo 2, do versículo 37 ao 39,
depois que aconteceu ali o batismo, no dia de Pentecostes, 37 diz que aquelas pessoas que estavam ali chegaram para Pedro e os demais e perguntaram o que devemos fazer para que sejamos salvos. A pergunta deles é específica, é sobre salvação. O que devemos fazer para que sejamos salvos? Pedro responde dizendo: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Mas a resposta não ficou só aí sobre a salvação. Ele acrescenta: e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, é para os vossos filhos, é para todos aqueles que ainda estão longe e para todos quantos o nosso Deus chamar. E eu entendi, eu disse, eu fui chamado por Deus. Se eu fui chamado por Deus, então a promessa do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo é para mim. Então, por eu entender e crer dessa forma, eu logo fui batizado com o Espírito Santo. Boa pergunta. Vivemos um tempo em que muitas pessoas não sabem carregar segredos para um túmulo. Eu tenho percebido e visto pessoas que estão sendo destruídas por causa do pecado e até têm vontade de confessar, mas não sentem segurança, até mesmo em alguns líderes. Por quê? Porque na primeira oportunidade vai ser exposto. Será exposto, é jogado no ventilador, como usamos essa expressão, e os pastores, principalmente os líderes, precisam entender que um pastor precisa levar segredos para o túmulo. Então, é necessário que se confesse, e muitos não confessam por insegurança, por não confiar. Não estou dizendo que os pastores não são confiáveis, não é isso que eu estou falando. Não estou dizendo que os líderes não são confiáveis. Mas devido a alguns que sabem a sua história e usa até mesmo o altar para pregar, para te mandar indiretas, as pessoas ficam um tanto quanto constrangidas e até com medo de abrir o coração e confessar, porque sabe que vão ser expostos. E isso é lamentável. Nós temos hoje, sabemos que nós não podemos participar da ceia indignamente, e tem muitas pessoas participando da ceia indignamente, sabendo que não deveriam participar, e eu não falo, não é só de confessar, eles vão participar sabendo que não estão podendo, porque se não participar, vão pensar o que de mim? Então, é lamentável o que tem acontecido em nosso meio, pastor Gabriel, porque é necessário se confessar, é necessário se arrepender, é necessário deixar, porque aqueles que confessam e deixam alcançam misericórdia, mas a grande pergunta é a que você fez: confessar para quem? Essa é a grande pergunta. Confessar para quem? Quem vai guardar?